Atenção passageiros do astral. Bem-vindos a uma viagem atemporal, onde passado, presente e futuro podem ser acessados a qualquer momento. Eu sou Tati Terracini e serei sua navegadora nessa viagem. Nesta viagem você não precisará de passaporte. Basta deixar o seu nome completo e data de nascimento. Se você nunca fez essa viagem, aperte os cintos e traga lenço de papel. Emoções fortes podem fazer parte do percurso. Algum desconforto também é possível durante a viagem, mas não se preocupe. A sua alma já fez essa viagem várias e várias vezes e saberá acessar as vidas que forem necessárias para uma viagem satisfatória. Essa viagem, por enquanto, não oferece serviço de bordo. No entanto, aconselhamos as pessoas, os passageiros, a trazerem sua água, um caderno e caneta para anotação. A Raizen Airlines agradece a preferência. Tenham todos uma boa viagem por suas vidas. Olá, gente, tudo bem? De novo estou aqui para apresentar mais um episódio no meu canal no YouTube, Tati Terracini, que também vai para o Spotify, Vida de Médium. Então você pode se inscrever aqui no meu canal, ativar o sininho, compartilhar, recomendar para as outras pessoas e também podem me seguir lá no Spotify, tá? Me acompanhar lá no Spotify, quem não tem muito tempo para ficar parado vendo vídeos, pode pelo menos me ouvir e vai aproveitar também. Nesse episódio, eu vou falar sobre vida passada, mas também vou trazer a vida presente e a vida futura. Por quê, gente? Porque está tudo interligado, tá? Inclusive o fato de nós termos várias vidas está ligado a esse fato de que quando a gente vem para uma vidinha aqui, nem sempre a gente consegue fazer tudo o que a gente precisa, nem sempre a gente acerta todas as vezes, nem sempre a gente tem um bom relacionamento com as pessoas. Tem vezes que apenas colocamos o pé na jaca, né? E fazemos coisas terríveis. E mesmo assim, nós temos a oportunidade de estar voltando aqui, tá? Para equilibrar essa situação, nos equilibrarmos com pessoas, fazer dar certo dessa vez. E vamos lá, gente. Quando eu falo de trazer vidas passadas, né, revelar vidas passadas, de forma alguma, o propósito aqui é saber se você foi Cleópatra, Joana d'Arc, Pôncio Pilatos, nas outras vidas, tá? A não ser que você tenha sido mesmo, né? E que isso tenha alguma importância para a vida atual, fatos de vidas passadas que não têm a ver, certo? Com a questão que te traz a essa encarnação que você está agora nessa vida, pouca importância tem. O meu foco, né, durante a abordagem de uma vida passada, é trazer questões de vidas passadas, vivências, né, dessas vidas passadas que trazem ainda algum conflito que você está vivendo nessa vida atual e que você ainda não está conseguindo resolver. Vou dar um exemplo clássico, tá, gente? Marido e esposa, né? O marido que trai a esposa na vida passada ou a esposa que trai o marido na vida passada, eles podem voltar novamente nessa vida agora para viverem novamente e tentarem se reequilibrar nesse relacionamento? Podem sim, tá? Existem casos também que eu já vi de coisas muito tristes, de coisas muito pesadas, seja de assassinato, seja de estupro, seja até de escravidão, seja roubos, mortes, envenenamentos, né? Ou até eu acesso vidas que não foram até suaves, né? Mas que a pessoa não teve coragem de colocar as suas ideias mesmo, idealizar as suas ideias, né? Colocar em ação mesmo as suas ideias e viver uma vida aí trancada, sem fazer muita coisa. Todas essas pessoas, né, todos nós, temos alguma coisa de vida passada que não ficou legal, que não foi bacana, ou que não foi legal e bacana com outras pessoas, tá? E é por causa disso que nós voltamos, é por causa disso
porque ainda estamos dentro desse ciclo de samsara. Outra questão que a gente pode estar vivendo nessa vida é o lado inverso do que já vivemos numa vida passada. Então, por exemplo, alguém que já foi na vida passada muito egoísta, né? Usou seu poder para dominar as pessoas numa vida passada, pode, nessa vida atual, estar experimentando o lado oposto da moeda. Por quê? Porque isso aqui é um aprendizado para a gente. Toda vez que a gente vem aqui, né, e tem uma vivência, veste aqui um corpo, né, esse corpo, essa carne, esse corpo, e nos vestimos de um personagem, né, que tem um nome, um sobrenome, uma data de nascimento. Nesse sentido, nós estamos aqui para ter experiências. Errar faz parte, mas errar de forma contínua, né, uma vida, mais uma vida, mais uma vida, isso se transforma num ciclo kármico. Mas a gente veio aqui, então, para mais uma tentativa. Errar faz parte, mas a cada encarnação, a tendência, pelo menos, né, é o que se espera, é que a gente vai evoluindo cada vez um pouquinho mais e um pouquinho mais. E nessa evolução é muito frequente, é muito normal a gente ter uma vida, na vida passada, ter vivido de uma maneira, e na próxima existência a gente viver o outro lado da moeda, né? Então, se a gente foi opressor, a gente pode ser vítima, né? Muitas vezes também, por conta dessa dor que a gente carrega de uma vida passada, a vítima, né, pode tá ainda carregando muita raiva, muita mágoa sobre uma situação, e aí ela se torna a opressora, tá? E aí, então, o que se espera numa encarnação, numa existência, é que a gente possa mesmo equilibrar as nossas emoções, os nossos sentimentos sobre pessoas e situações. E enquanto a gente não equilibra isso, a gente pode estar de um lado, que é o opressor, de um lado, que é a vítima, né? o algoz, a vítima. E então a gente vai experimentando, né? Personagens que somos nós, né? Eu, você nessa vida, que na vida passada teve outros nomes, outros papéis, né? Outras ocupações, e a gente vai experimentando até a gente entender que a gente precisa ter uma vivência, né? Ter uma experiência mais equilibrada, onde não haja conflitos e onde no fim da viagem a gente esteja com a bagagem leve, né? O coração leve e a mente em paz. Vocês podem imaginar que se a gente tivesse apenas uma vida para acertar tudo de uma vez só, ia ser terrível, né? Quantos de nós realmente acertaria tudo? Teria uma vida perfeita todos os dias, se relacionaria super bem com todo mundo todos os dias, não teria atrito com ninguém, não xingaria ninguém, não mataria ninguém, né? Enfim, outros não matariam a gente numa só vida. Isso realmente é uma coisa complicada, né? Idealizar, ter uma vida perfeita em todos os sentidos em uma só vida. Então a gente tem várias vidas. Acontece que essas vidas que a gente vai tendo, né? Quando a gente volta aqui para o plano terreno, a gente precisa esquecer tudo. Por que é preciso esquecer tudo? Exatamente por conta do que eu já falei, né? A gente às vezes foi algoz de alguém, matou alguém, prejudicou alguém, né? Ou prejudicou várias pessoas. E se a gente voltasse com elas para tentar esse reequilíbrio e elas se lembrassem, você se lembrasse de tudo que aconteceu, né? E não tem o devido preparo para lidar com isso, é terrível, gente. A gente não vai começar a se engalfinhar, vai começar a matar uns aos outros, aqui bater uns nos outros, acusar uns aos outros. Então, esse esquecimento, né, das vidas passadas é algo necessário. No entanto, eu acredito que o que está acontecendo? Pelo fato da gente que a gente esquece essas vidas passadas, a gente acaba às vezes repetindo a mesma questão, né, de uma forma desequilibrada novamente, talvez quase muito parecido com a vida passada ou de uma maneira um pouco diferente, né, em circunstâncias diferentes, porque sempre é uma circunstância um pouco mais diferente, né, mas a gente acaba repetindo, né, o que a gente fez na vida passada e acaba se tornando um ciclo kármico, o que não é o desejável, né?
Então eu vejo que nesse sentido, algumas pessoas começaram a trazer essa visão, né, sobre as vidas passadas. Eu sou uma delas, e então quando a gente traz a vida passada da pessoa, né, pelo menos no meu caso, né, eu não conheço as pessoas com quem eu estou fazendo essa leitura, né, muitas vezes através das cartas, muitas vezes através da radiestesia, eu vejo uma vida passada, eu trago a questão que eu vi dessa vida passada para a pessoa e ela fala que ela está vivendo essa mesma questão agora na vida atual. Para mim é o fato que eu preciso, né, para entender que realmente essa questão de vidas passadas existem, vidas passadas existem em muitas culturas, né, colocado em muitas culturas, e toda vez que eu consigo trazer uma prova, né, de uma existência de vida passada de uma pessoa, porque bate com o que ela está vivendo nesse momento, nessa vida atual, né, mas que eram em circunstâncias diferentes, para mim fica cada vez mais forte que existe mesmo, né, essa questão das vidas passadas e que é possível acessar vidas passadas, né, com esse propósito da pessoa entender quais são as más tendências dela, né, onde é que ela está errando de novo, e aí ela entendendo isso, né, onde ela está ferida ainda, onde ela está machucada, porque quando a gente está ferido, a gente fere, né, quando a gente está machucado, a gente machuca, né, quando existe alguma quebra desse equilíbrio, a gente tem uma tendência, infelizmente, de descontar nos outros, né? Então, nesse sentido, trazer essas vidas passadas para as pessoas é uma terapia de cura, porque ela se torna ciente, né, do porquê ela traz algumas tendências com ela, né, que estão em desequilíbrio ainda, porque que ela vive alguns desafios nessa vida atual, e como ela pode estar pensando em fazer alguma coisa diferente para trazer um equilíbrio para a vida dela, seja com pessoas ou seja com situações, para que não continue, né, sendo um ciclo kármico. Mais uma questão que eu gosto de trazer, né, para falar sobre vidas passadas é quando a gente encontra uma pessoa nessa vida atual, né, que a gente nunca viu na vida e a gente gosta logo de cara dessa pessoa, né, a gente nem conhece direito, mas o pouco papo que já tem, às vezes só de bater o olho a gente já gosta da pessoa, ou não, a gente já tem experimenta uma animosidade, né, de, não gostei dessa pessoa, mas espera aí, você nem conheceu essa pessoa, né, nem conversou com ela, mas não importa, não gostei dessa pessoa. A gente pode pensar, assim, numa vida passada, né, ou pessoas que se encontram numa situação que uma não quer resolver, né? A outra já está pronta para equilibrar essa situação, mas uma não quer resolver, mas insiste em viver com essa pessoa. Muitas vezes eu vou procurar, né, na energia essa questão e tem uma vida passada, né? Um tempo atrás eu atendi um casal que estão voltando juntos já pela 7ª vez. Pela 7ª vez eles estão voltando como casal. E eles não conseguem se equilibrar, né? Seja numa vida ela acaba prejudicando ele, traindo ele, né? Mentindo para ele, fazendo alguma coisa contra ele, ou o inverso, né? Ele trai ela, mente para ela, engana ela, prejudica. Então, eu avisei, né, que quem veio me procurar foi a moça do casal, e eu avisei que era um relacionamento kármico, que já estava junto já pela 7ª vida, né? E nessa vida aqui ele não estava sendo um bom marido para ela, né? Não está sendo um bom marido para ela. E eu aconselhei, olha, vamos, você dá um tempo aí, né? Se você quiser se separar, mas dá um tempo, porque você precisa entender que esse relacionamento não está legal, é um relacionamento tóxico, abusivo, né? Vocês já estão voltando juntos pela 7ª vez e não está funcionando. Então a questão aqui é que às vezes a gente precisa dar um tempo da outra pessoa, né, para que a gente possa acalmar o nosso coração e ter tempo para fazer outras coisas, para a nossa evolução, né, para a gente poder evoluir e até, se for o caso,
numa próxima existência estar voltando com essa pessoa, mas em melhores termos, né? E dar um tempo para essa pessoa também poder evoluir e poder resolver as questões com a gente nos melhores termos. Trazer vidas passadas ainda é um assunto meio tabu, é um assunto um pouco delicado, né? Porque quando a gente, nessa vida atual, a gente traz algum tipo de doença incurável, algum tipo de deficiência, algumas crianças que já vêm, né, que já trazem algum tipo de doença muito grave, né, na tenra infância, e a gente fica se perguntando o porquê, né, de tudo isso, por que tanto sofrimento. A gente precisa entender que antes dessa criancinha, né, ser tão pequenininha, tão inocente, ser essa criança, na verdade ela é uma alma que habita esse corpo, né, que ainda não está preparada ainda para se manifestar, porque o corpo biológico ainda não está pronto para se expressar na sua integridade, mas é uma alma que traz um desafio talvez muito grande por conta das vidas anteriores que teve, né? E o que eu trago, o que eu quero dizer é que ninguém vem para cá sem saber dos desafios que precisa percorrer, né? Dos obstáculos que precisa vencer. A gente sabe tudo que veio fazer aqui. No entanto, quando a gente encarna, a gente precisa esquecer para que a gente possa viver esses desafios, esses obstáculos, essas situações novamente com o mérito de estar fazendo dessa vez a coisa certa. E às vezes o que acontece é que as pessoas, né, essas almas voltam aqui para uma encarnação exatamente não para viver mesmo uma vida completa, né, de nascer, crescer, ter filhos e morrer na velhice, né, mas para queimar karmas de vidas anteriores que foram muito pesadas, e aí ela escolhe queimar algumas desses karmas de uma forma mais rápida, com uma forma mais sofrida, para que a próxima vivência, ela possa, né, a próxima encarnação possa ser mais plena, possa ser mais feliz. Então, quando a gente, né, vê pessoas ou até crianças passando por situações aí de doenças graves, de deficiências, nesse sentido, é uma escolha que essa alma fez de trazer essas questões que são sofridas para ela, né, para essa alma, porque ela não vai poder se expressar em toda a sua plenitude, mas também quando ela nasce de uma certa família, essa família também traz essa questão que precisa ser vivenciada. Então, toda vez que a gente está dentro de uma família, é a família certa. Então, é um assunto meio sofrido, meio espinhoso e até um pouco tabu, porque cada um tem um ponto de vista sobre isso e de forma alguma eu penso que para menosprezar, né, o sentimento dessas pessoas ou dessa família, mas trazer então um pouco da luz, né, do porquê que pessoas vêm com esse tipo de questão, né, de doenças graves, deficiências, e por que então essa vida passada, saber dessa vida passada é tão importante para entender a vida atual. Acessar a vida passada, para mim, vem através de 3 métodos que eu trouxe, né, que eu acabei desenvolvendo. Um deles é pelas cartas, que eu acabo desenvolvendo, trazendo essas questões através da leitura do taroterapia, né, que é uma leitura de autoconhecimento, e aí pode trazer questões de vidas passadas, sim, se for alguma coisa que a pessoa não está entendendo direito nessa vida, como ela precisa trabalhar, né, esse propósito dessa encarnação, ela traz esse propósito para ser trabalhado e ela não está conseguindo, então aí a taroterapia resgata essa vida anterior para dizer para a pessoa que é um desafio para ela e que sim, ela precisa trabalhar melhor essa questão, não deixar passar batido, né, ou não dar importância. O outro jeito que eu tenho de trazer essa questão é através da radiestesia. Através da radiestesia, ligado, né, com um pêndulo e com uma placa de radiestesia, que então eu trago, né, eu vou intuindo
e vou fazendo algumas perguntas, e então eu vou percebendo, né, o que eu preciso perguntar para entender o que veio dessa vida anterior. Esse é o segundo método. O terceiro jeito que eu consigo trazer essas vidas passadas é realmente me concentrar, né, falar comigo mesmo aqui, pedindo que eu acesse a vida anterior dessa pessoa que traz essa questão, né, que ela vive agora na vida atual, e tentando trazer então uma explicação do porquê que ela está trazendo esse obstáculo, esse desafio na vida atual, né? Aí exige um pouco mais de concentração da minha parte, né? Mais silêncio, mais concentração, mas aí então o que acontece é um processo interessante, que para mim eu ouço, né? Mas não é uma voz física, né? Não é uma coisa que dá para ouvir exatamente, é mais quase como se fosse um pensamento. E aí no meu pensamento, eu ouço essas vozes, né? Uma conversa, uma troca de conversa, ou então só uma pessoa falando, gritando, chorando. E aí então começa a se formar uma história na minha mente, mas nada disso é auditivo ou visual. É um processo meu aqui único, né? Em que eu consigo trazer a questão e aí eu trago para a pessoa o que eu estou vendo. Uma grande inspiração para mim, né, e até fica aí o aconselhamento da leitura, é dos livros do Brian Weiss, né, que é um médico psiquiatra, e ele, né, não por acaso, mas para ele foi quase como se fosse uma surpresa, né, um por acaso, que ele recebeu uma cliente, né, e que ele conseguiu fazer ela fazer uma regressão, né, e nessa regressão a moça traz as vidas anteriores dela, e trazendo essas vidas anteriores dela, né, ela trazendo essas vidas anteriores e relatando para o médico, para o Brian, ela vai melhorando vários aspectos da vida dela que a deixavam com medo, paralisada, ela não vivia, né, os relacionamentos muito bem, ela não conseguia se expressar na toda a plenitude dela, né, e trazendo essas vidas passadas, né, ela tomando ciência dessas vidas passadas, ela foi entendendo por que ela trazia algum medo, algum trauma, alguma dor né, nessa vida atual, né, os conflitos nos relacionamentos também, ela entendia que vinha também do passado, né, de encontrar essas pessoas em vidas passadas, e então ela foi entendendo esse processo e se tornando mais confiante. E tem também um outro livro do Brian Weiss que já começa a falar sobre essa questão da progressão, né? Pessoas que trazem possibilidades, visão de possibilidades de vidas futuras. E aí eu quero dizer que eu estou desenvolvendo também esse tipo de visão através do taroterapia, que é aquela leitura de cartas de autoconhecimento, né? Tá vindo, não foi uma coisa exatamente que eu fiquei procurando, mas tá vindo também. E assim eu entendo que, assim como nós viemos aqui, estamos na vida atual, né? Que isso é um resultado das vidas anteriores, do que nós fizemos nas vidas anteriores, a vida atual é um resultado disso, certo? E que ainda é uma vida que ainda está em construção, que ainda tem muita coisa aí para ser escrita, né? Para ser construída, para ser vivenciada, mas no momento que a gente está fazendo as nossas escolhas, tomando as nossas atitudes, né? Vivendo agora no momento presente, a gente não só está construindo uma possibilidade no futuro dessa vida atual que a gente está vivendo, então o que a gente constrói agora no presente vai trazer resultados no futuro, bons ou ruins, né? O que a gente faz de bom vai retornar de bom, o que a gente faz de ruim vai retornar de ruim. Mas não só isso, a gente, na verdade, também está construindo o próximo degrau, né? Ou seja, o que a gente está fazendo agora impacta não só no futuro da vida atual, como também começa a construir uma nova realidade, né? Uma outra realidade que ainda vai ser vivida, vai ser expressada numa próxima encarnação, né? Tem pessoas que acham que a gente já está vivenciando essa próxima encarnação, tá?
Porque essa questão de tempo, na verdade, né, essa questão da linearidade, dessa questão, opa, eu estou errando aqui, né? A questão da linearidade. Essa questão da gente sentir o tempo de uma forma linear é uma questão que a gente sente aqui no plano terreno, né? No campo espiritual, em outras dimensões, essa questão, na verdade, de tempo não existe. Ou seja, a gente pode acessar passado, presente e futuro. Então, quando a gente está numa concentração, numa meditação muito grande, né? Ou médiuns também que conseguem acessar essa questão de tempo, né? Passado, presente, futuro, na verdade a gente está acessando um campo que não existe tempo de uma maneira linear, né? Então, passado, presente e futuro, na verdade, eles existem ao mesmo tempo. Então, a questão é, a gente pode, eu penso em duas teorias, né? Duas teorias. A gente está construindo um degrau para a próxima existência, né? O que eu acho muito plausível, sendo que a gente está aqui vivendo, né? O resultado do que a gente já viveu anteriormente nas outras vidas, ou então a gente já existe numa outra realidade, já vivendo essa vida conforme o que a gente está fazendo aqui nessa vida atual, né? Então, isso é interessante porque isso abre até a questão de se não existe cada um de nós num passado ainda tendo alguma experiência. É muito interessante essa parte, embora muitos entendam que passado já não é uma coisa que existe mais e que deve ser deixada apenas para os livros de história, para os museus, aí, né, para as recordações. Pensando nessa questão da falta de linearidade, né, podemos ainda estar vivendo no passado, estamos aqui no presente, né, na vida atual, e eventualmente já tendo uma experiência numa vida futura. Quando eu acesso uma questão de vida futura, é alguma coisa ainda pequena, né? Mas no sentido da pessoa entender o que ela está construindo agora, que é a busca dela, né? Agora no presente, está rendendo bons resultados ou ainda não está legal, né? E aí eu vou trazer essa questão, por exemplo, pessoas que têm algum problema no afetivo amoroso aqui na vida atual. Eu fiz uma leitura recentemente falando assim, olha, tudo bem, você ainda não está equilibrada com essa questão do afetivo amoroso, né? Mas eu vejo que essa tua busca, né? Essa questão de você buscar essa melhoria, né? Para você, na vida futura aqui, você vai conseguir ter uma melhor vivência sobre isso. Então, é basicamente mais essa parte que eu consigo acessar, né? Ou então, uma pessoa que ainda está muito confusa sobre uma área da vida dela e eu ainda falo assim, aqui, olha, se você continuar assim, a próxima existência, né, o que eu vejo aqui através das cartas, pela mediunidade e a radiestesia, ainda traz essa questão aqui como uma coisa ainda muito confusa para você. Então, pede mesmo aqui para que você possa dar uma atenção extra para isso, para que na próxima encarnação você possa ter uma vivência com mais equilíbrio e mais plenitude sobre essa área da sua vida. Então, gente, é isso. Eu queria trazer um pouquinho, então, sobre essa questão das vidas passadas, né? Essa conexão com a vida atual, a conexão até com uma próxima encarnação, né? E o meu propósito no meu trabalho é acessar realmente coisas que sejam no sentido da cura, né? Curativo, terapêutico mesmo para a pessoa. Não acessar coisas banais, se você foi um fazendeiro na Europa, ou se foi a Cleópatra, né, ou se foi Pôncio Pilatos, se foi apenas uma dona de casa que cuidava dos filhos e está tudo bem, né? Então, eu não costumo trazer esse tipo de questão, né? Eu costumo realmente focar para trazer dentro dessa memória que está nessa alma, né? Porque essa alma tem várias vidas, vários corpos, várias existências, ela tem lá um mapa dessa informação que eu acesso, né, dessas vidas anteriores, e então eu foco bastante mesmo na questão de trazer o
motivo, né, de algum desequilíbrio que a pessoa ainda precisa trabalhar nessa vida. É mais nesse foco mesmo, não trazer coisas que não façam sentido, né, ou que não ajudem a pessoa aqui na vida atual. Nesse sentido, eu quero fazer um convite, né, para quem quiser conhecer esse meu trabalho, quem acha que está vivendo uma situação que parece que não tem resolução, né? Eu quero dizer que muitas coisas que a gente vive tem sim uma resolução. Eu acho que a única coisa que não tem resolução é a morte física, e sendo que a morte física muitas vezes é a resolução em si. Então, tudo tem para mim, na minha mente, tudo tem uma explicação e tudo tem uma solução, né? Às vezes não é a que a gente mais gosta, às vezes pode ser uma explicação dolorosa, uma solução dolorosa, mas tudo tem uma explicação e uma solução. E se a gente veio aqui para ser cada vez melhor, né? Se a gente não puder ser melhor amanhã do que está sendo hoje, então para que o amanhã, né? E por conta disso eu penso que a gente vai ter direito a tantas encarnações quanto forem necessárias, né? E a gente vive bastante vidas, né? A gente vem aqui bastante vezes, né? Para exatamente poder ter esse equilíbrio dentro de nós, poder ter uma evolução espiritual, para que a gente possa cada vez mais se aperfeiçoar e sentir uma paz enorme, né? Que é aquela pessoa que no fim de uma existência parte feliz, não tem problema nenhum, não tem apego nenhum, e está em paz e sabe que teve, né, que viveu a boa vida. Então assim fica o meu convite para quem ainda não conseguiu, né, transformar alguma área de sua vida ou algumas áreas de sua vida numa vivência aí bacana, né? Não estou falando que é perfeita, mas bacana, que todo mundo vai ter seus altos e baixos, mas que no fim é uma vivência satisfatória. Deixo o meu convite aqui para conhecer meu trabalho, tá? Pode acessar o meu Instagram, o @raiozen, ou entrar em contato comigo no WhatsApp, que é o prefixo 11 992599554, e a gente conversa como eu posso estar te auxiliando nessa viagem, né? Que é a nossa vida, que a gente aqui está só de passagem, certo? E o propósito aqui é sempre evoluir. Então, nesse ponto eu vou me despedindo, tá? Espero que vocês tenham gostado do conteúdo. Se quiserem fazer alguma sugestão, fiquem à vontade. Se gostaram aí, compartilhem, ativem o sininho, se inscrevam, tá? E mais pra frente aí vou fazer as lives, podcasts. Então aqui o canal vai crescer e espero contar com a tua presença e com a tua colaboração, tá? Um grande beijo para todo mundo. Tchau!